Há quase 2000 anos, o Messias veio a esse mundo, revelar o Pai, ensinar a verdade e trazer a salvação. O mundo que jazia em trevas e maldade agora via a luz da salvação, resplandecer na vinda do Messias, a luz que veio desfazer as obras das trevas. Seu ensino se estendeu pelos confins do mundo, e preencheu o vazio dos corações dos aflitos, cansados e oprimidos pela escravidão e maldade desse mundo, já que as palavras do Messias eram o puro amor e luz que resplandeciam do Pai, além de trazer a esperança e a salvação a todos que nele crescem. A verdade, porém, foi duramente perseguida pelas hostes da maldade, mas por mais que a palavra do Messias fosse perseguida, ela sempre produzia frutos, os verdadeiros filhos do Pai, os quais permaneciam na fé até o fim, pois estavam cheios do Espírito do Pai. Hoje, a verdade novamente é revelada aos quatro cantos, por meio das duas oliveiras, os quais, assim como os profetas e os discípulos, transmitem a pura palavra de salvação do Messias e do Pai, a fim de libertar as pessoas e resgatá-las dos enganos desse mundo, pois o fim está próximo, e assim finalmente os salvos herdarão as moradas celestiais, deixadas pelos caídos. Esse foi o plano elaborado pelo Pai, o plano de salvação. O plano de resgate. Eu vou precisar, todos os irmãos que estiverem ensinando nas grandes cidades, as duas testemunhas, vão precisar de um tempo. Vocês já vão embora. Vocês já foram. Mas antes de ir embora, eu vou pedir para os irmãos fazer algumas coisinhas para ajudar as duas testemunhas. Vai ajudar muito, vocês não têm noção que vai ajudar. O que eu vou pedir para os irmãos, escrevam num papel, numa folha de sulfite, tira algumas cópias e guarda na casa de vocês. Porque quando vocês forem embora, provavelmente aquelas pessoas do pedido de vocês, lembra? Vocês têm um pedido na mão. Elas vão passar pela casa de vocês. Vamos supor, um pai, um irmão, um tio, ou toda a família. Quando vocês forem embora, eles vão pensar, a gente tem que ir lá, na casa de vocês, que já foram embora. E eu preciso que vocês deixem essa casa preparada pelo menos por uns 2, 3 meses. Por quê? Se eles chegarem aí e encontrar um pouco de alimento, um pouco de água, e vocês deixar os folhetos aí certinho, ó, a tribulação começou hoje, tem 1335 dias, vocês, 1260 dias, ensina nas regiões, fora próximo, não ficar próximo da besta, do exército dele lá, nos interior, rodando, ensinando 1260 dias. Depois que terminar os 1260 dias, vocês viram que as duas testemunhas morreu? Vocês ajudaram a pessoa, praticou amor ao próximo, ensinou as pessoas, salvou pessoas, vocês já podem pegar e ir para as montanhas. Mas eu preciso que vocês escrevam isso em folhas, deixem guardar na casa de vocês. Para quando vocês forem embora, com certeza eles vão na casa de vocês. Hoje eu estou falando isso porque as coisas daqui para frente vai piorar. Essas garrafas de plástico vazia, se vocês puderem juntar elas, colocar água e deixar guardado, porque quando começar, irmão, vai acabar a água, vai acabar a comida. E se os familiares de vocês chegarem na casa de vocês, porque eles vão aí, eu tenho certeza que eles vão. Porque na hora que o pau comer, a primeira coisa que vai vir na cabeça deles é vocês. Aí que entra o pedido de vocês. O pai vai fazer isso. Eles vão sair de lá e vão ir para a casa de vocês. Se eles chegarem aí, tem um tempo deles se alimentar um pouco, beber água e planejar o que eles vão fazer, ensinar as regiões que eles vão ensinar, eles vão pegar o folhetinho que vocês vão deixar, eles vão ler, eles vão lembrar tudo. Aí o pai, através do Espírito, manda eles fazerem lembrar tudo. Se vocês puderem fazer isso, irmão, não só em folhetinho, mas eu vou dizer uma coisa para vocês também que vai parecer besteira, mas vai ajudar bastante. Se vocês puderem pegar isso, comprarem giz, aqueles giz que escrevem em lousa, e ir embora. Quando faltar umas 3, 4 horas de vocês ir embora, escreve na parede da casa de vocês, na parte de dentro, nos quartos, escreve. Porque quando eles entrarem na casa de vocês, a primeira coisa que eles vão ver as paredes vai estar escrito já. Vocês deixam o aviso para ele, ó, tudo que nós passamos para vocês está acontecendo. Provavelmente vocês chegaram aqui, a gente já não está.
e vocês vão ter que passar 1260 dias na tribulação. E ali escreve para eles como eles têm que agir. É o tempo das duas testemunhas chegar perto deles. E as pessoas que as testemunhas ensinar, e chegar neles também. E vai se unir, eles vão ficar rodando na cidade em voltas. Sabe, não indo para a grande cidade, mas em volta. Para que o Pai veja que eles se arrependeram, viram que eles tiveram a chave na mão e eles rejeitaram, e o Pai vai dar mais uma chance para eles. Esse é um favor que eu peço para os irmãos. Se vocês puderem fazer isso, garrafa, sabe? Coloca as garrafas que vocês usarem aí, coloca água, guarda. Já pode começar a guardar, porque daqui para frente, meus irmãos, nós vamos acordar um dia, só o Pai sabe. Mas o alimento que vai estar aí na casa não é para vocês. Porque vocês não precisam mais. Vocês estão na chave na mão, quando chegar a hora vocês vão sair, seu corpo já vai mudar. No caminho dos lugares preparados, seus corpos vão mudar para corpo de anjo. Vocês não vão precisar de água, não vão precisar de comida, não precisam de nada. Mas aquele pedido que vocês têm para os familiares de vocês, é para eles. Pode ter certeza no que eu estou falando. Na hora que vocês saírem, vai dar 1, 2, 3 dias. Na hora que estiver no caos, eles vão lembrar de vocês. Eles vão correr para a casa de vocês. E se vocês deixar preparado, folheto, escrito nas paredes, mas só faz isso no dia que for sair, não antes. Faltando 2, 3 horas para sair, os folhetos deixam guardadinho, aí vocês escrevem na parede, escreve no quarto, na cozinha, na sala, escreve, para quando eles chegarem eles verem. Porque muito malandro pode passar na casa de você, pegar os folhetos e rasgar e jogar fora. Mas o que está na parede, eles não vão perder tempo de ficar limpando a parede. No dia que tiver que chegar a hora de vocês saírem, tentem fazer isso, irmãos. Escrevam nas paredes tudo o que vai acontecer. Ó, hoje começou a profecia, Apocalipse, vocês têm 1260 dias para se arrepender e ensinar a verdade. Quando vocês verem as duas testemunhas morrer, vocês podem ir para o lugar preparado, desde que eles tenham ensinado a verdade. Porque não adianta. Eles têm um talento. Vai enterrar o talento, não vai juntar tesouro, aí não serve para nada. Eles têm que pegar o talento, dobrar ele, triplicar ele, a juntar mais gente. Eles vão ter que fazer isso. Essa é a prova, o arrependimento é a prova de amor que eles têm que dar para o Pai. Então, meu irmão, fica esse recado. Vamos supor, faltando 2 dias para as duas testemunhas morrer, as pessoas que aceitaram, se receberam o pão da vida, aceitaram o Messias, eles vão estar praticamente em volta dos lugares preparados. Aí, quando faltar 2 dias mais ou menos, pode ser menos, um dia, o corpo deles já vão começar a mudar para corpo espiritual. Então, os gafanhotos já não mordem, eles já vão poder entrar tranquilamente. Entendeu? Eles já vão estar perto. Aí é só atravessar o lugar e entrar no lugar preparado. Aí, quando as duas testemunhas morrer, 3 dias e meio, depois de 3 dias e meio, eles vão fazer uma festa, né? E aí, depois que as testemunhas morrer, eles vão tentar juntar tudo para ir lá pegar as pessoas no lugar preparado. Mas é a hora que os 144 mil selados faz um exército e não deixa chegar. Mas vai ser assim, na hora que, antes das duas testemunhas morrer, eles já vão avisar, ó, você conheceu a verdade, vai ensinar lá nas vilas, lá no interior, perto dos lugares preparados. Quando chegar, quando você souber que as duas testemunhas vão morrer, já cai para dentro do lugar preparado. Entendeu? As duas testemunhas vão ensinar as pessoas das grandes cidades a mandar sair. Vai para o interior. Vai para os lugares preparados. Fica próximo. Aí vocês vão nas cidades pequenininhas ensinando, entendeu? O que puder as duas testemunhas fazer para proteger, porque vai estar um caos no mundo. O exército da besta não vai ter condições de ir lá pegar as pessoas. O mundo vai estar em caos total. É cometa que caiu, um monte de corpo flutuando na água, é doença, é um monte de praga. Eles caem as hemorroidas deles cheias de dor. Eles não vão ter muito tempo ainda. Agora, na hora que cair as hemorroidas, começa a complicar. Eles vão para cima. Só que a hemorroida só cai na hora que eles matam as duas testemunhas. E aí, as pessoas que as testemunhas já ensinou, todo mundo já partiu o pão, já vão estar perto do lugar preparado. Morreu, já pode entrar, entendeu? Eles já falaram para o Messias que ninguém ia morar na casa deles lá em cima. E eles já perderam um monte de casa lá. Um monte. Porque os apóstolos fizeram muita gente, os profetas fizeram muita gente. Salvou muita gente. E agora vem o restante, agora a última geração, que vai completar as moradas lá em cima. Completou, vamos embora, acabou. E deixa acontecer. Vocês que já têm a chave, é o que eu disse. Esperar, se puder fazer o que eu pedi para os irmãos aí, igual o quarto pedido que eu passei para vocês, irmão, ó, seus familiares, se puder deixar garrafa de água aí, vocês não precisam. Vocês não vão sentir fome, vocês não vão sentir sede, mas as pessoas que vocês amam, os parentes de vocês, ainda vão estar em corpos de normal, vão precisar de água, precisar de comida. Se vocês conseguirem deixar esse pouquinho aí para ajudar eles, vocês vão ajudar muitas duas testemunhas.
Porque se eles não tiverem, o que eles vão fazer? Colocar marca. Eles vão colocar marca. Se vocês deixarem um pouquinho para eles, pelo menos assim, uma semana, um mês de comida, água para eles, eles vão conseguir pensar. Eles vão ver o que está escrito lá na parede de vocês, os bilhetes, aí eles vão ficar fortes, entendeu? Eles vão, não, vamos tentar. E aí eles vão sair para ensinar as pessoas, nós vamos dando um jeitinho ali para ter água, comida, a gente vai mexendo os pauzinhos ali. O Messias não alimentou o deserto inteiro lá de pão e peixe? Ué, por que as duas testemunhas não podem fazer o mesmo? Ué, se o Pai, o Messias e as duas testemunhas são um espírito, eles podem alimentar as pessoas também. Ou você acha que as duas testemunhas vão deixar as pessoas passar fome, que está do lado deles? Você acha que as duas testemunhas vão deixar as pessoas sofrendo? Não vai. Não vai. As duas testemunhas têm autoridade. O Pai e o Messias dão autoridade. Se uma testemunha olhar para uma pedra, assim, uma montanha, assim, e falar assim, ó, sai água daí, vai sair. Só que até eles chegarem nas duas testemunhas, na região que as testemunhas vai estar, igual a testemunha vai passar para as pessoas, e conforme as pessoas vão aprendendo com as duas testemunhas, a testemunha vai falar para eles assim, ó, eu te passo a autoridade que o Pai e o Messias me passou. Onde você tiver gente com fome, pega pedra, terra, joga na água, que vai sair peixe para as pessoas comerem. Simples. Se você tocar numa pedra e falar assim, dessa montanha, sai água, vai sair. As duas testemunhas vai passar autoridade para os que conhecerem também. Na tribulação, a pessoa chegou lá, era toda doidona, de repente ela esquece, falou, não, quero entrar no reino do céu, tá? Se arrependeu. As duas testemunhas viu que se arrependeu, ela vai falar assim, ó, te passo o poder que o Pai e o Messias me passou. Vai ensinar as pessoas e alimenta as pessoas. Esses anjos caídos vão perder, eles não vão ganhar. As duas testemunhas vão passar poder para as pessoas também. E eles vão fazer pedra sair água. Você vai ver um rio assim, ó, tudo vazio, não tem nada. Eles vão pegar um pouquinho de terra, jogar dentro do rio assim, ó. Vai lá e pega os peixes, tá lá. As pessoas vão lá, tá cheio de peixe. E vão comer. Ninguém vai passar fome com as duas testemunhas. Eles estão aí por isso. E eles vão dar autoridade para as pessoas que aceitar. A pessoa está lá, vamos supor, lá no centro. Aceitou. A testemunha viu que é verdadeiramente. Ele falou assim, ó, estou te passando o poder que o Pai passou para mim. Vai nas pequenas cidades ensinar. Ah, mas se não tiver comida, dá ordem para sair água das pedras. De qualquer lugar que vai sair. Tenha fé que sai. E eles vão fazer. Acabou. Quem tiver ali, agora os que estão do lado de Azazel, que vai lá se virar com Azazel. Vai lá comer com ele. A gente quer dar a água, comida para a pessoa, quer dar o pão da vida. Não só o alimento da carne, mas como espiritual também, ensinar. Mas se as pessoas preferem ir com Azazel, vai lá roubar mercado, invadir as casas, um matar o outro, que gosta disso, então segue Azazel. E os anjos caídos. Muitos irmãos pediram para mim falar sobre a segunda testemunha. Eu vou contar por uma parte agora que os irmãos mandam mensagem para mim, muito e-mail perguntando: irmão, quem é a segunda testemunha? Primeiro, irmãos, eu tenho que dizer para vocês uma coisa clara. Uma é do sul e a outra é do norte. Assim completando o plano de resgate do nosso Pai. Profeta, Oriente Médio, apóstolos, Oriente Médio e Ocidente. Messias, Oriente Médio e Ocidente. O Messias rodou toda aquela região ali. Não aparece para a gente, porque ia ser vergonhoso para Azazel assumir que o Messias passou por Roma, passou para Grécia, passou pela Turquia, passou por todas aquelas regiões. Na Espanha, todos esses lugares o Messias foi. O Messias foi em todo lugar. Até na América do Norte e América do Sul ele vem. Mas aqui, como era pouca população, não tinha muito, ele mandou as duas testemunhas agora para o final. E com a tecnologia que tem hoje em dia, as duas testemunhas estão fazendo um ótimo papel. Principalmente a do norte. Hoje eu vou falar um pouquinho da testemunha do norte para vocês. A testemunha do norte, meus irmãos, eu tenho que explicar uma coisa para vocês bem claro. Põe na cabeça. As testemunhas nasceram no mesmo dia que o Messias nasceu. 20 de maio. Se nasceu nessa data, há uma grande chance. Certo? Uma nasceu no sul, uma nasceu no norte. América do Norte, a testemunha tem que ensinar. América do Norte, vamos dizer os países. Canadá, Estados Unidos, México e parte da América Central. Ali. Metade para cima e metade para baixo. Metade para baixo é do sul, metade para cima a do norte. Então essa testemunha, ela tem que falar o francês, ela tem que falar o inglês e ela tem que falar o espanhol. Vocês estão vendo alguma testemunha aí
falando nessas 3 línguas? A testemunha está aparecendo, a segunda testemunha está aparecendo aí. Vocês viram ela falando lá na Califórnia? Vocês viram ela na Flórida? Ou em Quebec, em Montreal, ensinando inglês e francês? Se você quer descobrir a verdadeira testemunha, você tem que ir por esse lado. Porque a testemunha do norte não desce para o sul. E a do sul não sobe para ensinar lá. Porque ela já está lá. Se você for fazer uma volta, um passeio, é outra coisa. Agora você não pode ir lá ensinar, sendo que ele já está lá. É perca de tempo. É perder tempo no sul. Mas ela pode descer no sul, e a do sul pode subir no norte, mas assim, o compromisso dela mesmo com o pai e com o Messias, uma ensina no sul e outra ensina no norte, para completar o plano de resgate. Então, se essa testemunha que dizem que estão aparecendo, porque agora vai aparecer um monte de testemunha, vai aparecer um monte de 144 mil selado, mas eu vou ter um presentinho para vocês que estão mentindo. É igual quando estava com o Messias lá. Estava entre nós, mas não era do nosso. E por causa disso, o Messias sofreu como sofreu. Então, vocês que estão se passando pelas 2 testemunhas, pelos 144 mil selados, vocês vão ter uma surpresinha. Vocês não querem enganar o povo? Trazer discípulos para vocês? Ser famoso? Ué, por que as 2 testemunhas querem ser famoso? Os 144 mil selados nem deu as caras ainda. Eles estão aí ensinando em todo lugar do mundo. Eles nem aparecem. Nem aparecem. A testemunha do norte, raramente ela aparece. Só que ela apareceu para vocês e vocês não perceberam. Mas ela não apareceu com o rosto. Ela apareceu com a palavra dela. Eu vou contar uma história para vocês agora, vocês vão entender um pouco sobre as 2 do norte. Vou falar um pouco o que aconteceu com elas. Uma coisa que eu sei e vou contar para vocês. A testemunha do norte, ela teve um projeto de como ensinar as pessoas. O que ela pensou? Eu preciso partir o pão. Assim como a do sul. Ele, como está no território de Ismael, ele está mais discreto. Assim como Ismael está discreto também. Vocês perceberam que Ismael não está dando as caras. Azazel está mais abusado. Mas Ismael, é raro a gente ver falar de Ismael. Moisés está o maluco lá, explodindo tudo lá. Vocês estão vendo que é a ordem dele aquilo ali, viu? Ou você acha que é presidentinho que está dando ordem? Não, é Moisés, aquele louco. Porque aquele louco pode ver o sangue derramando. E principalmente, se for sangue dos antigos galileus, descendentes do Galileu. É, o descendente do povo do Messias. É, vocês sabem de quem é. Eu não vou falar o nome da cidade, mas vocês sabem de quem é o povo Messias e descendente. Lá dos Galileu, depois foi mudando de nome, e é o nome hoje que Moisés está matando tudo lá. É, mata a criança, mata tudo. Então, eu vou contar um pouco da segunda testemunha do norte. Como ela chegou em vocês e vocês não perceberam. O plano dele é perfeito. Quando eu vi, eu já sabia que era ele. Eu já sabia. Quando eu vi, eu olhei e falei, nossa, eu não estou vendo ele, mas eu estou vendo a palavra dele vindo. Por quê? Qual foi o plano dele? Eu vou contar para vocês mais ou menos uma base do que ele fez, para vocês entenderem quem é a segunda testemunha. E como ele está agindo e vocês não perceberam. Mas vocês vão perceber hoje. Como que ele agiu? Ele estava... Vou dar um exemplo, irmãos, da cidade que ele estava. Ele estava sempre na região ali. Montreal, Quebec, Seattle, Califórnia, Flórida, Texas. Ele está sempre rodando aquela região. Na hora que ele foi começar o plano dele, de começar a ensinar a palavra, ele estava num lugarzinho assim de café, sabe? Tomar café. Ele igual eu, você, carne, sangue, assim, mesma coisa, não muda nada. Uma pessoa normal. Ele estava tomando um café. E ele não sabia por onde começar. Ele falou, por onde que eu vou começar? A testemunha do sul, vocês sabem, né? Ele estava lá em Londres, pegou a moto e saiu de Londres, foi lá para Manchester, e ali é como se fosse o computador mandando uma mensagem para a impressora. Essa foi o início da testemunha do sul. Já foi falado. Agora é a do norte. Como ele conhece, nós conhecemos, um conhece a história do outro, as testemunhas, um conhece a história do outro. Eu vou dizer para você como que ele começou tudo. Há uns anos atrás, ele estava num café, vai tomar café. Normal, ele estava trabalhando com o Messias, né? O Messias não ficava
Dizem que o Messias era carpinteiro, fazendo cadeira, mesa, consertando roda, fazendo um monte de coisa lá, e fazia tudo com perfeição e todo mundo ficava espantado com ele. E ele não cobrava praticamente nada, ele só pegava o dinheiro ali para se alimentar, comer, igual os apóstolos fizeram. Todo mundo trabalhava, ninguém era vagabundo. Igual esses líderes religiosos aí, que fica sentado na cadeirinha deles de ouro, falando assim, ó, vocês têm que dar o dinheiro para Jesus, para Deus. Eles não fazem isso. A duas testemunhas, os 154 no selado, o Messias, os apóstolos, o profeta verdadeiro não faz essas coisas. Então ele estava no café, tomando um café, tranquilo. E ele em espírito falando com o pai, pai, como que eu vou passar essa mensagem para o povo aqui da América do Norte e da América do Norte, né? Mas sem ele pensar, sem ele saber, o pai preparou algo perfeito para ele. Ele falou, você vai ensinar na América do Norte e ao mesmo tempo vai invadir todos os territórios do mundo. E ele pensando, como que vai ser isso? Aí ele estava lá tomando café. Todo dia ele ia ali tomar café. E ele sempre ficava olhando para um homem, lá no cantinho da mesa, no computador, escrevendo, reclamando das coisas, porque ele estava fracassando na vida, no trabalho dele, né? O homem, não a testemunha. Ele estava lá e ele chegou, ficou ouvindo o homem, e esse homem era escritor. Era um escritor. Só que era um escritor que ninguém conhecia, ninguém dava valor. E ele falou, eu vou conversar com esse homem. Aí ele sentou do lado do homem, um escritor, não era conhecido, ninguém conhecia. E perguntou para eles, começaram a conversar, né? Ó, você é escritor, tá? Eles começaram um a explicar pro outro. Aí ele falou, nossa, legal. Aí ele começou a falar assim, aí ele falou, né? Ele não falou que escrevia, ele escritor. Oh, eu gosto de escrever também, eu escrevo umas histórias, umas coisas que eu sonho. Ele já foi esperto nessa hora. Ele já foi esperto. Ele falou assim, eu sonho com algumas coisas, eu vou escrevendo, parece... Ele deu uma de, vamos dizer assim na língua assim, de Zé Mané, sabe? Assim, vou jogar um verde nele, vê se eu pego ele. Aí ele começou a falar, não, eu tenho um sonho aí, eu começo a escrever. E aí ele falou, o que você sonha? Ele falou, meu sonho das coisas antigas, sabe? Do tempo de... Aí ele falou Jesus, né, irmão? Porque se ele falasse, o homem ia correr. Então ele preparou. Assim como a do Sul também preparou. Tem que primeiro preparar. Aí ele chegou, falou, eu tenho um sonho, eu fui lá na... Também ele foi na Grécia, ele foi em Roma, ele rodou todo mundo também. A mesma coisa que eu fui lá, tá? Eu vi, peguei uns documentos, tá? Aí o cara o escritor começou a falar, nossa, interessante essas coisas. Aí ele falou, eu tô gostando dessa conversa, vem aqui amanhã pra gente conversar mais. Aí tá bom. Aí eles estão ali todo dia, conversando. E ele foi dando detalhes da morte do Messias, do que aconteceu, de Moisés. E o cara falou assim, mas como que eu vou falar que Moisés é o diabo? Aí ele falou, levou a Bíblia. Ele não é bobo, ele estava preparando o terreno. Não precisa, mas ele tinha que mostrar para o homem, porque senão o homem não acreditar e ir embora. Aí ele falou, aqui, o acusador é Moisés. Aí ele falou, poxa, é mesmo? Aí ele falou, nossa, essas coisas aqui. Aí ele falou, começou a contar a história. Aí ele começou a contar a história para esse escritor de coisas que não ainda tinha passado em Hollywood, né, no sistema, né? E ele começou a dar detalhes. Aí o homem falou assim, nossa, eu tô gostando disso, vamos escrever junto? Aí ele falou, vamos escrever junto. Mas é uma coisa, eu não quero aparecer, sabe? Eu não quero que ninguém saiba meu nome, eu não nada disso. Eu vou te dando os detalhes, aí você escreve e manda embora. E eles ficaram ali, meses. Aí ele foi dando detalhes para esse homem. Detalhes, que não está no sistema ainda. Então, quando esse homem começou a passar o que escutou lá no sistema de Hollywood ali, nas grandes... Ele mandava o que ele escrevia para as empresas para ver se alguém ia aceitar o documento dele ou para tentar fazer uma série, um filme, qualquer coisa. E ele começou a passar isso. E ele ficou ali muito tempo passando as informações. E aí, na hora que ele viu que já era o suficiente, o homem falou assim, me dá seu nome porque 90% do que está escrito aqui foi você que disse. Eu não quero enganar você, eu não quero... os direitos autorais é todo seu. Ele falou, não, eu dou para você. Você tenta colocar em algum lugar isso aí, você tenta... Faz alguma coisa para chegar na população, nas pessoas. Se você conseguir, eu agradeço muito. Aí ele falou assim,
mas então você não quer mesmo colocar seu nome aqui? Ele falou, não quero colocar meu nome, não tenho interesse. Sabe, gostei de conversar com você, tá? Eu já tinha conversado com outro homem antes. Aí ele falou assim, é sério mesmo? Você já tinha conversado com outro homem? Eu falei, é. Aí eu falei, quem é o homem que você conversou? Aí eu falei, foi aquele que fez um filme chamado, tô dando uma base só pra vocês muito entender. Foi uns anos atrás que fez um filme chamado O Evangelho segundo João. Muitas coisas que tem ali fui eu que passei. Aí ele falou, você tem certeza disso? Eu conheço o cara. O cara que escreveu o filme é um amigo. Aí ele falou assim, é sério mesmo, é seu amigo? Ah, eu vou ligar pra ele. Eu falei, então liga pra ele. Aí na hora que ele tava com o rapaz lá, tomando café, ele ligou pro rapaz que a gente tinha falado há alguns anos, que escreveu o filme chamado O Evangelho segundo João. Que tem muitas informações ali que não tinha antigamente, nos filmes antigos. E esse homem que escreveu o Evangelho segundo João, ligou para esse que estava conversando com ele, ligou para o rapaz que escreveu o filme Evangelho segundo João, e falou, eu tô com um rapaz aqui, ó, e ele está dizendo que foi ele que te ajudou a escrever o filme Evangelho segundo João. Aí ele falou, qual o nome dele? Aí ele falou o nome dele, não vou falar o nome. Aí ele falou, coloca na videocâmera, eu quero ver se ele tá aí. Aí na hora que ele virou a câmera e colocou, ele viu, falou, onde que você estava que eu te procurei tanto tempo? Eu lancei o filme, você sumiu, desapareceu. Aí ele falou, não, eu falei pra você que não queria aparecer. Ele falou, aí ele conversando, os três conversando, ele falou, tudo que esse homem falar, você pode anotar que tá certo. Eu convivi com ele há muito tempo, o que estava no bar, falando com o que já tinha convivido com a segunda testemunha há muito tempo atrás. Pode acreditar nesse homem que, o filme Evangelho segundo João que eu escrevi, foi tudo, praticamente foi ele que passou. Eu só não coloquei os nomes verdadeiros porque o sistema não permitiu. Eu tive que colocar Jesus, colocar os nomes normal, porque o sistema não permitiu. Mas foi ele que me passou todas as informações. Aí ele falou, você é um cara de sorte, hein? O que ele tá fazendo com você aí? Aí ele falou, já tá mais de 6 meses conversando aqui, ele tá passando um monte de informação. E tinha mais? Ele falou, ele tá passando um monte de informação aqui pra mim. Aí ele falou assim, você é um homem de sorte. Pega todas as informações dele, faz algum filme ou uma série, procura tal editora, vai lá que eles vão aceitar. Aí eles conversaram, tá, e desligou. Aí o homem surpreso falando assim, eu até achava que você era doido, agora que eu vi que você falar conhece meu amigo, já não acho que você é doido não. Eu vou correr atrás disso. Aí eles conversaram, ficaram muito amigos e falou assim, só que não coloca meu nome, não dá detalhe quem é. Assim como eu pedi pro outro, o irmão do filme que escreveu o Evangelho segundo João, eu pedi para ele não me revelar, eu vou pedir para vocês também, a única coisa que eu peço é não me revela. Passo o máximo de informação que puder. Só que você já sabe, né, o que o escritor falando, eu não vou poder pôr o nome Emanuel, eu não vou poder pôr os nomes verdadeiros, Israel, que é Moisés, eu não posso porque senão o sistema não vai permitir. Mas tudo que você me falou eu vou colocar. Aí ele sentou e falou assim, mas agora, como você escreveu tudo? Aí ele falou assim, você vai escolher. A escolha é sua. Entendeu? Entenderam que vocês estavam assistindo o que foi escrito pelas duas testemunhas? A segunda testemunha do norte? Não me interessa. Eu quero que chegue na população. Aí ele falou assim, mas vai chegar, com certeza. Se o Evangelho segundo João chegou, esse vai chegar. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou dividir, como você me falou muita coisa, eu vou dividir em partes. Vou fazer uma série e vou colocar o nome que você disser. Aí ele falou assim, a escolha é sua. Entenderam? Se vocês entenderam, eu falo para vocês. Essa série chamada The Choice, quem escreveu, quem passou para o escritor, foi ele. O The Choice foi escrito praticamente pela segunda testemunha. Só que ele não quer aparecer. Foi ele que ditou para o homem lá no bar, no café. O homem escreveu tudo e colocou aí nessa série chamada The Choice. É ele. Simples. Não apareceu, não precisou fazer nada, só contou a história para o homem escreveu, publicou, virou uma série, saiu da América do Norte, chegou na América do Sul, foi para a América do Norte, foi para a Europa e foi para o Oriente. Você vê? E ele não precisou nem aparecer com o rosto dele. Vocês estão entendendo agora quem é a segunda testemunha? Tá aí. Então o The Choice que vocês estão assistindo, 90% a 80% que está nessa série
Foi ele que ditou para o escritor. Se vocês acham que eu estou mentindo, é só vocês assistirem a série e prestar bem atenção. O que tem ali, só as duas testemunhas sabiam. Ninguém mais sabia. Só eles sabiam, só os dois sabiam. Por isso que quando você assiste o The Choice, muita gente fica... Porque a palavra dele chegou ali com muita força. E hoje, você vê, é uma série que roda o mundo todo. Ele não precisou aparecer. E ele continua lá, rodando. Canadá, Estados Unidos, México, cidade. Uma hora ele está em Montreal, Quebec, Flórida, Nova York, Seattle, Califórnia, Cidade do México, Porto Vallarta, Acapulco. Toda a cidade. Ele está ali ensinando. Tome cuidado com os farsantes que se intitulam como selados, testemunhas e até mesmo como Messias, pois muitos falsos profetas estão a enganar e desviar as pessoas do caminho da verdade. O segredo está comigo. Eu sou o Messias. Eles colocaram na Bíblia. Tanto os 144.000 selados como as duas testemunhas não se exaltam, nem mesmo se proclamam como tal, pois eles não buscam seguidores nem a glória dos homens, mas eles seguem os mesmos passos do Mestre, assim como o Messias veio a esse mundo na simplicidade e amor, levando a palavra a todos sem buscar glórias, assim são todos os enviados do Pai nesse mundo. Além disso, ao contrário do que afirma a Bíblia, pois a mesma fora manipulada pela religião a fim de favorecer a doutrina judaica, os 144.000 não procedem do povo judeu, mas sim de povos de várias nações da terra, basicamente 36.000 selados em cada região do mundo, 36.000 no Oriente, no Ocidente, na América do Norte e Sul. Todos são anjos que nasceram nessa terra como homens, assim como os profetas, o Messias e os discípulos, é o exército do Messias, que batalhou ao lado dele contra os anjos rebeldes, os expulsando para este mundo, e a vinda deles a esse mundo foi comprado pelo sangue do Messias, através de sua morte. Por isso diz que tais foram comprados como primícias da terra. E como diz na profecia, eles são virgens, se referindo a não pertencerem a religiões, não se contaminando com elas, além de que de suas bocas não procede mentira, ou seja, engano, mas a pura palavra do Messias. Por isso são irrepreensíveis, não se vendem, e a missão deles, além de ensinar a palavra, é o de conduzir e proteger os salvos até os locais preparados, formando uma barreira protetora ao redor de tais locais, a fim de proteger os salvos do exército e ataques da besta. Por isso eles despertarão momentos antes da fuga, portanto não se deixe enganar. Daqui para frente surgirão muitos farsantes, se intitulando selados, principalmente no meio religioso. Os verdadeiros só serão conhecidos no momento da fuga, onde recobrarão seus corpos glorificados, e no momento em que os salvos estiverem a caminho dos montes eles encontrarão como os selados, onde através da sua luz serão reconhecidos. Então, não sejam enganados. Não sejam. Tem muita gente querendo, sabe, retirar, fazer vocês perder a chave de vocês. Não caiam nessa história. Não percam a chave de vocês. Como o Messias dizia, os apóstolos diziam, há entre nós, mas não somos nós. Eles querem fazer vocês perder a chave de vocês, perder a casa lá de cima de vocês. As duas testemunhas não são, ficam aparecendo, se mostrando em todo lugar. Eles não gostam disso, não gostam. Tanto é que as testemunhas, raramente, as duas testemunhas seguem praticamente o plano do reino do céu. Os anjos não podem falar com o ser humano. Tem que nascer do ventre de uma mulher. Assim como 144.000 selados, as duas testemunhas. E eles evitam muito ter contato, tipo, físico, porque é complicado. As pessoas, sabe, igual o Messias não gostava que as pessoas ficavam adorando ele, se ajoelhando para ele. Não gosta desse tipo de coisa. As duas testemunhas também não gostam, os apóstolos não gostavam. Ninguém gosta de ficar se ajoelhando. Você não, ninguém gosta disso. Todo mundo é irmão, todo mundo é igual. Então por isso que eles evitam. Até o Messias evitava muito. As pessoas ficam adorando. Não, é o Pai, o Messias. Acabou. E o resto são tudo irmão. Tem que adorar, amar como irmão, não por adorar.
Quem adora é os religiosos que adoram os demônios. Porque os demônios dão dinheiro e riqueza para eles. Agora, eu vou, como o Pai e o Messias deixou escrito, para as duas testemunhas poder jogar qualquer praga nessa terra. Lá está escrito, né, que as testemunhas vai matar a pessoa com a boca, né? O que fala vai matar. A testemunha não vai matar ninguém. Ela vai falar para a pessoa não reconheceu o que ela falou, ela mesmo se matou. Mas não é a carne, é o espírito, perde a salvação. É a segunda morte. Entende? Então, meus irmãos, essas pessoas, é muito irritante, sabe? Eu tinha falado dos líderes religiosos, que veria hemorroida, os anjos que ainda estar com hemorroida, vai passar para os líderes religiosos, mas agora eu vou pedir também para passar para esses que estão querendo se passar as duas testemunhas, dizendo, eu sou a duas testemunhas, eu sou 144 mil, não é, está mentindo. Então, esse vai ser o preço que vocês vão pagar por mentir e enganar as pessoas. Se você continuar, a partir de amanhã, dizer para as pessoas que você é a segunda testemunha, ou 144 mil selados, enganando as pessoas, eu digo para vocês, com a autorização do Pai do Messias, entrego vocês para o anjo, o exército de Azazel, para ele pegar você e seus seguidores, levar para uma cela e ficar te violentando em frente aos seus seguidores. Para você aprender, não brincar com a coisa séria. Com coisas do Pai e do Messias não se brinca. Se você continuar insistindo em enganar as pessoas, tanto pastor, padre, vocês que se declaram em 144 mil selados, vocês que se declaram os testemunhos e não são, onde mentiroso. Quero ver você lá ensinar na América do Norte, na Europa. Na Europa não precisa muito, porque os apóstolos vão passar lá. Mas América do Norte e América do Sul. Fala as línguas. Fala. Não falam, não fazem as coisas, né? E querem se declarar para pegar pessoas para você, né? Discípulos para você, e vão fazer com os apóstolos, enganar. Então esse é o castigo de vocês, conforme está escrito. O Pai permitiu que as duas testemunhas jogassem praga na terra. Mas não para matar. Não, matar não. Porque matar quebra os mandamentos. Mas em forma de castigo. Para vocês pararem de enganar as pessoas, fazer as pessoas de idiota. Então a partir de amanhã, mentiu, dando falso testemunho, dizendo que é e não é, esse é o castigo de vocês. O exército da Azazel vai pegar, vai levar para uma série e vai ficar violentando aí. Todo dia vai passar um guarda diferente violentando. Você e seus discípulos aprender a não querer enganar as pessoas e tirar as pessoas do caminho do Pai do Messias, para ser seus discípulos, e vocês querer ficar com o status de igual os pastores falam, pegar o dinheiro das pessoas, ficar explorando essas pessoas. Esse é o aviso de vocês. Só tenha cuidado. Todos que estão na verdade, antes da tribulação começar, receberão um aviso do Pai, através da mente. A partir de então todos devem fugir das grandes cidades, em direção aos montes. E a partir do momento dessa fuga, onde a pessoa através de sua fé e amor ao Pai, renunciou a este mundo para ir em direção ao local preparado, seu corpo começará a se modificar, seus olhos se abrirão, à semelhança dos anjos, e verão à sua frente uma montanha no horizonte a brilhar, indicando o caminho a que devem seguir a caminhar. E durante o trajeto todos os salvos encontrarão um dos 144 mil selados, os quais despertarão antes, e como são anjos todos recobrarão suas memórias do reino, bem como a conversa que tiveram com o Pai, e como deveriam agir, guiar os salvos até os locais preparados e a proteção que irão criar em torno do local, onde protegerão todos os salvos até a vinda do Messias. Esta é a função dos 144 mil selados, conduzir e proteger todos os salvos nos locais preparados pelo Pai aos salvos. Lembrando que todos os salvos que sofrem alguma deficiência ou enfermidade se curarão completamente um dia antes da fuga,
assim como foi pedido pelas testemunhas. Além dos 144.000, que formarão uma barreira protetora ao redor dos locais preparados, também haverá gafanhotos enviados pelo Pai, que protegerão os salvos, tanto durante a fuga pelos caminhos, como nos locais preparados. Tais gafanhotos picarão todo aquele que tentar invadir os locais e somente os salvos poderão adentrá-los, pois estarão com a marca do Pai. Assim que Azazel se assentar no trono, todos os salvos receberão este aviso, e então todos devem fugir, deixar suas casas, chamar quem quiser chamar para fugir, e não haverá necessidade de levar nada, pois seu corpo irá se modificar, não sentirá mais fome, sede, cansaço, dor, frio, nem nenhuma limitação física, por isso não haverá necessidade de levar nada relacionado a mantimento ou provisões. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Além disso, no local preparado o Pai proverá tudo, tal lugar será em dimensão ao reino, com o mesmo tempo, não haverá noite, nem a percepção deste mundo, mas sim a do reino, onde todos estarão em comunhão, esperando e se preparando para o retorno do Messias, assim como diz na profecia. E durante toda a tribulação os salvos estarão protegidos, longe da tribulação, e dos cataclismas que afligirão este mundo, e como em tal lugar o tempo será semelhante ao reino, a percepção de tempo também será diferente, ou seja, a tribulação passará em questão de minutos em relação aos anos que se passará neste mundo. Além disso, tantos os salvos que fugiram antes, como os que vierem da tribulação, não conhecerão a morte, e reinarão eternamente junto ao Pai e ao Messias em seu reino, onde herdarão todas as moradas vazias deixadas pelos caídos. Por isso não se preocupem, pois o Pai vos protegerá de tudo, e os 144.000 não deixarão ninguém para trás, só resta aguardar tranquilamente, pois tudo já está preparado pelo Pai. Continue repartindo o pão, e mantenha-se vigilante quanto às armadilhas dos caídos, pois agora virão com todos os prodígios de enganos, a fim de tirar a chave da salvação de suas mãos. E por mais que eles te persigam, não temas, pois eles não podem tocar em vocês, já que todos estão selados pelo Pai. Somente tenham fé no Pai e no Messias, pois eles estarão com você até o final. Continua vivendo a vida tranquilamente. Como vocês têm a chave e têm a proteção, é muito difícil. Eles vão chegar perto. Como? Eles não vão poder mexer. Eu acredito. Porque se eles mexer, provavelmente é assim. Ó, comprei com o meu sangue. Se vocês mexerem, eu pego e jogo vocês no sol. Acabou. É simples, você vai antes. Você quer ir pro sol? Não. Só quer ir na hora, porque cada dia no sol é um terror. Então eles querem deixar para ir bem no finalzinho mesmo. Agora, se eles mexer com algum de vocês, o Pai vai avisar. Se mexer, o Pai vai ser lá. Conforme está dito, o que é meu, vocês não mexem. Eles vão fugir para o lugar preparado, vão ficar lá. Vocês não têm autorização de mexer, porque eu já comprei com o meu sangue, o Messias, né? Comprei com o sangue dele. Ele morreu para isso. E agora as duas testemunhas vêm fazer a segunda parte, que é o que estão na tribulação. Então vocês, o Messias já comprou vocês são deles. Então, se eles mexer, colocou a mão, fazer alguma coisa de mal com vocês, provavelmente vai pro sol. E eles não querem ir, eles têm medo. Eles estão com mais medo que vocês, escuta o que eu tô falando. Eles estão com mais medo do que vocês. Porque o sol é um terror. Eu tô dizendo, o sol é um terror. Todo anjo sabe que a pior coisa que existe na face de tudo é o sol. Porque é a única coisa que é capaz de queimar o anjo. E eles vão estar em corpo de homens, mas com o espírito do anjo. Vai queimar, eles estão com medo. Aquele que já conhece a verdade, já se libertou, está tranquilo, não pode ficar em pânico. Ai, será que eu vou na praia? Será que eu como na praia e vou morrer afogado? Não pode ficar se preocupando com essas coisas. Quem está com o selo do Pai não precisa mais se preocupar. Conhece a verdade?
Fica em paz, tranquilo. Deixa acontecer. A gente não pode mudar o que vai acontecer. E atenção, na hora da fuga caso veja alguém como as duas testemunhas não se aproxime, pois os caídos usarão disfarces a fim de enganar e desviar os salvos, somente siga em direção ao local preparado sem se deter pelo caminho. Vai aparecer muita gente com o meu rosto por aí. Eles têm essa tecnologia. O anjo caído vai colocar ou num robô, ou neles mesmo usando. Lembra de mim? Eu ensinar vocês pela internet, me segue. Não façam isso não. Porque eles pegam vocês e levam embora. Por isso que eu digo, se um dia vocês verem as duas testemunhas, não chega nem perto. Principalmente na hora que vocês estiverem indo para as montanhas, é a hora que eles vão usar esse truque. Eu aqui, lembra de mim? Me dá um abraço aqui antes de ir, vem aqui. Não, é 144 mil selados direto. Nem olha para os lados, vai embora. Entendeu? E não precisa ir com desespero, vai tranquilo. Vai que eles vão estar lá esperando vocês e vocês. O pai vai abrir os olhos de vocês, vocês vão ver. Vamos supor, vocês estão aí numa cidade. Vocês vão olhar assim, vocês vão ver o sinal. Vamos supor, tem uma montanha mais brilhante, vocês vão saber que é lá. Aí vocês vão seguir, os 144 mil selados encontram com vocês no caminho. Entendeu? Os olhos de vocês vão abrir quando vocês começarem a sair, o corpo muda, muda tudo. E os olhos de vocês vão ser os mesmos olhos dos anjos. Vocês vão olhar, vamos supor, tá 10 km, é como se estivesse 100 metros à sua frente. Não tem esse poder de a sua visão enxergar muito longe. Vai mudar tudo, vai ter o corpo de anjo. A grande tribulação se dará início assim que Azazel se apresentar ao mundo. Ele virá com vários prodígios do engano, entre eles criar uma falsa invasão extraterrestre, com uma falsa aparição de Jesus nos céus do mundo, assim criando um grande impacto de engano entre as pessoas. E atenção, mesmo que o atual Papa venha a falecer, fiquem tranquilos, pois este não é o sinal da vinda de Azazel, mas sim uma troca de fantoche por parte de Azazel, a fim de se preparar para sua vinda futuramente. No momento certo da fuga, todos que estão na verdade receberão um sinal enviado pelo Pai. O principal sinal para a vinda de Azazel e início da tribulação será a vinda da ala do Vaticano para o Brasil, mais precisamente para a cidade de Aparecida, local onde se concentra o segundo maior templo católico do mundo, depois da Basílica do Vaticano, e tal templo será a casa provisória de Azazel, por isso que se diz na profecia que a abominação, a besta, estará no local que não deveria estar, já que seu trono é Roma, mas nesse momento será transferido para Aparecida. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar que não deveria estar, quem lê, entenda, e então, os que estiverem na cidade, fujam para os montes. E o motivo de tal fuga de Azazel é devido à queda do meteoro, o qual cairá em meio ao oceano, e seu impacto causará enormes tsunamis, com ondas ultrapassando 300 metros de altura, o que inundará e destruirá praticamente todas as áreas costeiras do mundo, e como Roma ficará inundada, Azazel virá se abrigar aqui. Por isso é de suma importância, principalmente aqueles que ficarem na tribulação, de fugirem das áreas costeiras, se refugiando em montes acima de 300 metros de altitude. Quem aceitou a verdade receberá o sinal da fuga, e fugirá no momento certo, mas aos teimosos que recusaram a verdade, se não se atentarem a estes sinais, infelizmente perecerão, caso fiquem nessas áreas costeiras. Que isto lhe sirva de alerta. Veja que a mídia sempre noticia a respeito de asteroides se aproximando da Terra, além de filmes e séries abordando temas relativos a tal cataclisma. Um asteroide recém-descoberto é monitorado por risco de colidir com a Terra no dia 22 de dezembro de 2032. A Agência Espacial Europeia diz que a chance disso acontecer é muito pequena, estimada em 1,3%. Astrônomos calculam que o asteroide tem entre 40 e 90 metros de diâmetro, suficiente para causar danos se, claro, atingisse uma área povoada, mas não há motivo para pânico. O mais provável, se atingir a Terra, seria cair no oceano ou numa parte remota do planeta.
Então, você vê, em qualquer lugar do mundo que tiver no nível do mar, igual a Europa inteira vai ficar embaixo de água. A população praticamente quase toda vai morrer. Aí você pega o litoral, os lugares baixos, você vai para a Amazônia. Tem gente que foi para a Amazônia pensando que vai se salvar na Amazônia. Lá está muito baixo do nível do mar. Quando a onda chegar, vai passar por cima de tudo. Agora você olha aqui, quando você olha o estado de São Paulo, está a 800 metros acima do mar. 700, 800 metros. Na hora que a água vir, a onda vir, vai bater na montanha, não vai chegar aqui. Se chegar, é bem fraquinho. Por isso que eu avisei os irmãos. Todo o problema de estar no nível do mar é isso. Quando o cometa cair, vai vir um tsunami para todo lugar. 1/3 da população, infelizmente, vai se perder. Mas na hora que vocês veem os anjos vindo para cá, os papas, os vindo, vocês vão ter uns dias para avisar, né? Agora, eles vão ter que acreditar ou não, aí vai depender deles. Ao invés de você vai querer tanto ajudar as pessoas que você acaba se perdendo junto com elas. Imagina numa dessa você descobre que o cometa está para cair, você corre lá. O maior erro da sua vida. Porque você vai correr para lá e na hora que você estiver chegando, pode ser que o tsunami chegue, as ondas cheguem. Aí você se perde junto, entendeu? Nessas horas, todas as pessoas têm que ser muito sangue frio, igual o Messias disse. Aquele que no lugar pai, mãe, filho, tio, todo mundo, por minha causa, não é digno dele. É nessa hora que vocês vão ter que fazer a escolha. É difícil. Por isso que ele diz que vai enxugar todas as lágrimas no final. Porque vai ser muito triste. Mas você vê que está todo mundo tendo escolha. Mais de 10 anos já estão falando. E quem sobreviver aos efeitos da queda do meteoro passará em seguida pela tribulação. Nessa altura cerca de 1/3 da população mundial irá perecer. Azazel então virá como grande salvador, obrigará a todos seguirem sua doutrina e colocarem sua marca, o chip na mão ou na cabeça, e sem ele ninguém poderá comprar, vender ou ter acesso aos auxílios oferecidos por Azazel, além de tal pessoa ser considerada uma criminosa, sendo perseguida e torturada, a fim de se submeter à marca. Eles vão começar a usar tudo que eles têm de tecnologia. O chip já está pronto. Eles vão colocar o chip nas pessoas muito em breve. Não dá para saber se é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas eles vão obrigar as pessoas a colocar o chip. Obrigar em termos. Você tem um cartão do banco, não vai ter mais cartão, vai colocar o chip na mão. Você quer pôr gasolina no seu carro, comprar uma comida, você tem que pôr o chip na mão. Você é livre no começo. No começo. Você é livre. Se você quer pôr, não. Aí depois, ou coloca, ou vai preso. Não vai ser fácil, vai ser tortura em cima de tortura, até aceitar a marca da besta na mão ou na testa. Agora, aqueles que saíram antes, foram para as montanhas, esses estão protegidos pelos gafanhotos, durante 5 meses, mais ou menos 5, 6 meses. Estarão protegidos por 144 mil selados, anjos que vieram nessa terra como homens. A partir do momento que a besta assumir, acabou. Eles voltam a ser o que eles eram. E é eles que vão bater de frente com o exército da besta. E esses 144 mil homens venceram a besta já, junto com o Messias e com as 2 testemunhas. Então eles já se conhecem. Na hora que eles saírem das grandes cidades, quando começar a tribulação, na hora o Pai vai abrir a mente deles, vão lembrar de tudo. E eles vão saber como fazer a barreira para proteger aqueles que foram. Porque, é como digo, são os irmãos mais novos que estão chegando. Esses estão chegando, os mais velhos protegem os mais novos. Enquanto isso, as 2 testemunhas percorrerão os arredores das cidades, ensinando a palavra. Quem se recusar a aceitar a marca bem como adorar Azazel como seu salvador ouvirá a pregação das testemunhas. Tais pessoas então que aceitarem a verdade terão poderes concedidos pelas testemunhas de pregar nos interiores e até fazer brotar água e alimento da terra, para aplacarem a fome. Além disso, através do pedido feito ao Pai pelas testemunhas, todas as crianças que estiverem na tribulação poderão entrar nos locais preparados, mas para isso será necessário que seus pais as conduzam até tais locais, onde as deixarão frente aos 144 mil, os quais as protegerão, assim como os salvos. Tais crianças serão adotadas pelos irmãos, e habitarão juntamente com eles em suas moradas, até que o Pai construa novas moradas para estas crianças, na renovação do mundo. O Pai em seu infinito amor guardará todas as crianças que forem levadas aos 144 mil,
as poupando do terror da grande tribulação e principalmente das garras dos caídos, que chegarão até a devorar aquelas cujos pais se renderem à besta. Nesta altura o mundo estará em caos total, a destruição causada pelo meteoro, as águas estarão contaminadas, o sol causará grande calor, além de interferir em toda a comunicação sem fio, os alimentos serão escassos, principalmente a carne, que não mais existirá, devido ao pedido das testemunhas. Os caídos estarão em corpos humanos, todos sofrendo das hemorroidas terríveis, por causa do pedido das testemunhas, assim como o exército de Azazel, que perseguirá todo aquele que se recusar a adorá-lo. Dos anjos caídos, eles estão pensando porque eles são dono do mundo, vão se safar, não vão não. Mas nenhum deles vai morrer, só vão sentir dor. Messias não sentiu dor, eles não fizeram o Messias sentir dor, agora é hora deles sentir dor também. Eles não cortaram os apóstolos, fizeram sentir dor, os profetas, eles nunca sentiram dor. Mas quando começar os 1335 dias, eles vão sentir muita dor. E vai ser a dor de todos os povos da terra que sofreu, eles vão sentir no corpo deles, para eles aprenderem. Será uma dor que, ninguém na história desse mundo sentiu. Eles vão sentir. Eles não fizeram 7.000 anos de maldade, quase 7.000 anos, agora é hora deles pagar o mal que eles fizeram na terra. Além disso, Azazel colocará todos que aceitaram a sua marca contra as duas testemunhas. Ele irá enganá-las dizendo que tais homens são os responsáveis por todos os males que afligem a terra. Com isso as testemunhas serão duramente perseguidas por toda a parte. A tribulação ao todo durará 3 anos e meio. A partir do momento que Azazel se assentar como a besta, começará a tribulação. O cometa cairá, e este será o primeiro a ir, descrito na profecia. Decorrerá então 1260 dias, onde as duas testemunhas pregarão a verdade, e ao final destes dias as duas testemunhas serão mortas pela besta, ambas mortas por meio da mesma lança, a qual ferira o Messias, e que Azazel guarda desde aquela época e que a disfarçou para ser utilizada como símbolo de seu poder. Nessa altura todos que passaram pela tribulação e que ouviram e aceitaram a palavra das testemunhas poderão entrar nos locais preparados, se reunindo com os salvos que estavam ali desde a fuga no início da tribulação. Com a morte das duas testemunhas o povo fará festa, trocarão presentes, pois acreditavam que todos os males da terra foram causados por eles, e assim como as duas testemunhas protegeram o corpo do Messias depois de sua morte, agora seus corpos serão protegidos pelo próprio Messias, e após 3 dias e meio ambos serão ressuscitados e levados ao reino. Após 1290 dias o reinado da besta terminará, devido a todos os flagelos que recairão sobre o mundo, aos que aceitaram a marca e os caídos, assim como diz na profecia em relação aos 7 flagelos. E aos 1335 dias decorridos do início da tribulação, o Messias retornará, o terceiro ai, onde primeiramente ele ressuscitará todos os salvos desde o início do mundo, os quais subirão primeiro ao reino, e logo após os salvos que estão nos locais preparados. E logo após todos os salvos serem arrebatados ao reino, o Messias se reunirá com as duas testemunhas e os 144.000 selados, onde pegarão todos os caídos, exceto Israel, o qual será preso neste mundo pelo Messias, o restante serão lançados no sol, Azazel e Ismael pelas duas testemunhas e os demais caídos pelos 144.000 selados, terminando assim a batalha a qual haviam iniciado no reino no princípio. Assim se dará o início do reinado do Messias, os 1000 anos, onde ele entregará as moradas a todos os salvos e todos reinarão em união a ele em seu reino perfeito. Após os 1000 anos Israel será solto, e todos que viveram nesse mundo e que não se salvaram serão ressuscitados, e então se dará início ao julgamento dos condenados. Cada pessoa que viveu neste mundo possui seu próprio livro, o livro dos salvos, onde todos os atos em vida neste mundo é registrado em tal livro, e por meio dele todos serão julgados, de acordo com os pecados registrados. É por isso que o Messias disse que até os cabelos de vossa cabeça estão contados, fazendo referência que todos os atos praticados nesse mundo são registrados. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante do Pai, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Israel será o acusador,
e todos serão julgados segundo seus pecados praticados nesse mundo, enquanto o povo judeu será julgado diretamente pelos discípulos, assim como disse o Messias, devido a todo o pecado que praticaram nesse mundo adorando a seu falso Deus Israel. Os condenados Israel então serão lançados no sol, juntamente com os caídos que já estavam lá, e ficarão sofrendo os tormentos do sol pelo dobro de anos em que viveram nesse mundo. A exemplo, uma pessoa que praticou a maldade e viveu 60 anos ficará 120 anos no sol, e ao final morrerá. Esta é a segunda morte, e nunca mais voltarão a existir. Já os caídos por serem eternos ficarão eternamente no sol, e assim termina a era de terror, pecado e maldade implantado por Israel e demais caídos. Assim termina o plano de resgate do Pai. Esta terra será renovada, e novas moradas serão construídas por Ele, a fim de nelas habitarem todas as crianças que foram resgatadas da grande tribulação e que ficaram aos cuidados dos irmãos. Assim termina o plano de resgate do Pai. Todos os salvos habitarão eternamente junto ao Pai e o Messias em seu reino perfeito, justo e igualitário, em corpos perfeitos, que nunca mais sentirá dor, cansaço, frio, calor, fome ou sede, dotado de poderes e habilidades especiais e com todo o reino infinito do Pai com suas criaturas, frutas, habitações e tudo perfeitamente preparados pelo Messias como recompensa a todo o sofrimento e perseguição a que sofremos nesse mundo. Vocês não vão sentir a dor da morte. Olha que coisa boa isso. Como que vai falar para nossa? Aí você avisou para todo mundo, todos os irmãos avisou para os parentes, avisou para todo mundo. Ó, se você aceitar agora, você não vai conhecer a morte, vai viver para sempre. Eles não querem. Acho que é doido. É o que falava com o Messias. O Messias falava naquela época, aquele comer do meu pão e beber do meu sangue, nunca verá morte. Hoje o pão dele e o sangue dele está sendo repartido. Não era naquela época que ele estava falando, ele está falando de agora. Naquela época ele estava falando, as pessoas que comeram o pão e beberam o sangue dele, a palavra dele e morreram, estão dormindo. Quando eles chegarem no céu, são os primeiros a ser levados. Os que estão na montanha vai ter que esperar os mortos primeiro subir. Depois que os mortos subir, aí os das montanhas sobem. Porque eles foram os primeiros a receber, entendeu? Olha a oportunidade que ele deu para todo mundo. E nessa geração aqui, é onde tem mais oportunidade. Por quê? Olha, as duas testemunhas estavam do lado do pai do Messias há 50 anos atrás. Estava do lado deles. E ele falou, vai, vocês vão nascer de uma mulher, igual o Messias, igual os profetas, igual os apóstolos, vão ensinar. E a última, acabou. Depois de vocês, o sangue justo nessa terra, acabou. Não vai ter mais sangue justo derramado mais não. Acabou. Acabou o sangue das duas testemunhas, acabou o Apocalipse, o julgamento começou, foi lançado no sol, tudo novo, e começar do zero, entendeu? Por isso que o Messias deixou a casa de todo mundo lá novinho, pela preparada de novinho. E é esperar, irmão. Tudo que eu tinha que fazer com os irmãos, eu acho que o Pai e o Messias estão lá olhando pra gente agora. Eu posso dizer para vocês agora, ó. Terminei. Tá bom? Foi tudo que eu tinha que dar para vocês. Assim. Para vocês que vão sair para as montanhas, eu acho que já. Agora vem a segunda parte, né, dos teimosos. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui a casa do Pai, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Pai estará com eles, e será o seu Pai. E o Pai limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida.